Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai visualizar alguns exemplos na prática de transporte de calor, misturando condução, convecção e radiação térmica. Começando com esse exemplo completíssimo e queridinho dos vestibulares, que é o aquecedor solar. Bom, para o aquecedor, nós temos essas duas estruturas aqui de baixo, o reservatório térmico com a placa coletora. Elas devem ser instaladas preferencialmente abaixo da caixa d'água. Daqui a pouco você vai entender o porquê. A ordem preferencialmente tem que ser essa daqui: caixa d'água, reservatório e mais embaixo a placa coletora, que geralmente é o que você consegue enxergar no telhado das casas. Bom, vamos começar com a água fria, que está lá na caixa d'água e vai descer inicialmente para o reservatório térmico. Perceba que quando eu falar água fria, não é porque ela está gelada obrigatoriamente, ela só não foi aquecida ainda. Então, água fria, temperatura ambiente. Água aquecida quando passar pela placa coletora e absorver calor. Bom, mas começando aqui da caixa d'água, eu vou representar toda essa água passando aqui por essa tubulação, descendo até o reservatório, e do reservatório já vai sair uma outra tubulação que leva direto para a placa coletora. Então, a princípio, essa água ainda não foi aquecida, porque a gente pegou quase que diretamente da caixa d'água. Depois a gente volta lá para o reservatório. Bom, é aqui na placa coletora que a mágica acontece. À medida que a água vai passando dentro dessa mangueira, e essa mangueira está recebendo a radiação do Sol, então ela vai absorvendo o calor e aumentando a sua temperatura. Aqui a gente sabe que o transporte de calor seria a radiação térmica. A luz visível, a radiação infravermelha que vem do Sol, vai aquecer essa água. Agora tem alguns detalhes importantíssimos. Primeiro, por que a superfície ali costuma ser preta ou de uma cor mais escura? Bom, a gente sabe que uma superfície mais escura absorve mais radiação visível. Quando você sai com uma roupa preta na rua, você sabe que isso realmente é verdade. Então, o ideal é cobrir essa placa coletora com uma lona preta ou pintar toda aquela tubulação com uma cor preta ou a mais escura possível. E também temos esse formato de zigue-zague. Bom, isso é feito para aumentar a área de absorção. Então aqui eu vou representar as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol e que serão absorvidas pela mangueira contendo a água. Só que tem mais um detalhe importante. Além de fazer o zigue-zague para aumentar a área, além de colocar uma cor escura para aumentar ainda mais a absorção, costuma-se também cobrir com vidro. Você coloca uma espécie de tampa de vidro aqui na placa coletora. Bom, isso é para criar o famoso efeito estufa. Toma muito cuidado aqui. A luz visível consegue passar tranquilamente pelo vidro. Então, se a gente está pensando aqui em luz vermelha, amarela, verde, azul, etc., essa luz passa numa boa. O vidro é transparente para todas essas frequências do espectro visível. Agora, uma vez que a superfície absorve essa radiação e começa a aumentar a temperatura, a própria superfície emite radiação infravermelha. Então, ele absorve luz visível e emite infravermelho. E aqui que está a grande sacada, o The Jump of the Cat. O vidro não deixa passar radiação infravermelha. O vidro reflete raios infravermelhos, enquanto deixa passar a luz visível para a água absorver essa radiação. Na hora que tenta sair calor na forma de infravermelho, o vidro acaba bloqueando. E esse é o famoso efeito estufa. A mesma coisa acontece pensando na atmosfera aqui na Terra. A atmosfera é como se fosse a nossa cobertura de vidro. A luz visível consegue entrar, mas a Terra, quando fica aquecida e emite infravermelho, o infravermelho é bloqueado. Então aqui nós temos uma radiação infravermelho que fica confinada dentro da placa coletora.
E pelo mesmo motivo, se você deixa o carro estacionado no sol, quando você volta tá quente pra caramba. Com os vidros fechados, a luz visível entra no carro, é absorvida pelos bancos, pelo tapete, por toda a estrutura interna do carro, e essa estrutura, quando aquecida, ao emitir infravermelho, é bloqueado pelo vidro e volta para dentro do carro. Então esse efeito estufa acontece em diversas situações. Bom, vou deixar então anotadinho que na placa coletora nós temos 3 características extremamente relevantes. Primeiro, uma superfície escura. Segundo, o formato de serpentina. E terceiro, a cobertura de vidro. Beleza, agora que a água está aquecida, o objetivo é mantê-la nesta temperatura o máximo de tempo possível, para você poder tomar um banho às vezes à noite e ainda ter água quente disponível. E é aí que entra o reservatório térmico. Como o próprio nome sugere, a função dele é armazenar esta água aquecida. Então vou representar aqui agora esta água já aquecida, passando por esta tubulação, subindo até o reservatório. E aqui você já pode pensar na questão da convecção. Eu não preciso de uma bomba hidráulica para fazer essa água ficar circulando do reservatório para a placa coletora, porque lembra que a água quente ela tende a subir, enquanto isso a água fria tende a descer. Então, colocando o reservatório térmico em cima da placa coletora, isso vai ficar fluindo naturalmente. A água vai naturalmente passar da placa para o reservatório e assim por diante. Caso contrário, você teria que gastar energia ligando uma bomba hidráulica para forçar a circulação da água. E outra coisa importante, essa tubulação aqui, ó, que vai levar a água aquecida, ela tem que ser preferencialmente de um material isolante, ou ter algum revestimento ali isolante, por exemplo, revestir com isopor ou com alguma manta térmica, porque já que eu estou levando a água quente, eu não quero que ela perca calor para o meio externo. Eu não posso deixar o calor escapar, senão até chegar no reservatório ela já vai ter resfriado um pouquinho. Então, o máximo possível isolante, tanto na tubulação quanto no próprio reservatório. Aqui no reservatório, essa água quente vai entrar por cima e vai se manter na parte de cima. Lembrando que a água fria chega da caixa d'água já na parte de baixo, então não vai ter corrente de convecção aqui dentro do reservatório. Claro que a água vai se misturando, né? Naturalmente, não tem como evitar essa mistura da água quente com a água fria. Só que ainda assim terá um gradiente de temperatura em que a água mais quente fica por cima e a água mais fria fica por baixo. Vamos tentar dividir aqui, ó. Água quente em cima, água fria embaixo, de uma forma bem didática, né? Não tem uma linha divisória que você conseguiria enxergar onde é quente e onde é frio, né? Apenas estaria mais quente em cima e um pouco mais frio embaixo. E agora é só deixar a natureza cuidar. A água quente vai ficar subindo, a água fria vai ficar descendo. Quando a água é aquecida, ela sobe, quando é resfriada, ela desce. Quente sobe, resfria, desce e assim por diante. Só vai parar de ter esse fluxo de água, obviamente, quando anoitecer, não tendo mais a radiação solar e não tendo mais o aquecimento da água. Só vou puxar mais uma setinha aqui importante sobre o reservatório e a tubulação que leva a água quente até o reservatório. Com certeza, esse cara tem que ser de um material super, ultra, mega power isolante. Agora, o que a Globo não mostra é que além dele ser de material isolante, o seu formato também vai ajudar bastante. Perceba que o formato do reservatório é cilíndrico, porque este formato reduz a área superficial para o mesmo volume. Prof, como assim? Se nós fizéssemos uma caixinha no formato de paralelepípedo, para ter o mesmo volume desse reservatório, a área superficial seria maior. É uma questão de geometria, tá? E tendo mais área superficial, teria maior condução de calor de dentro para fora. Lembra da lei de Fourier, lei da condução térmica? Não depende da condutividade da área e da espessura. Claro que a espessura tem que ser a mais gordinha possível para as duas caixas, mas para ter a menor área superficial para o mesmo volume, tem que ser no formato de cilindro. Na verdade, a menor área mesmo seria para o formato de uma esfera, mas a esfera já não é algo tão prático assim, nem de se construir e nem para se deixar apoiado no telhado de uma casa, certo? Não seria muito prático
do ponto de vista da engenharia. Então vou deixar aqui duas coisas anotadas. Primeiro, isolante, legal, mas o segundo ponto é o formato, que reduz a área superficial. Eu não representei aqui no meu esquema, mas teria, claro, mais uma tubulação para levar essa água aquecida para a residência. Vou representar aqui, ó, uma tubulação para baixo, levando essa água quentinha. Bom, e à medida que você usa essa água quente, vai esvaziando o reservatório e caindo mais um pouquinho de água da caixa d'água, mantendo sempre o reservatório bem cheinho. E é graças a toda essa tecnologia, toda essa física, que você pode tomar um banho às vezes 10 da noite, 11, meia-noite e que ainda tem água quente, mesmo sendo aquecedor solar. Bom, vamos ver mais um exemplo para ver se não foi sorte. Aqui nós temos a famosa garrafa térmica, ou também conhecida como garrafa de Dever. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Ou também conhecida como garrafa de Dever. Não sei exatamente como se pronuncia. Quais são os diferenciais dessa garrafa para uma garrafa comum? Pensa comigo, a ideia é manter a temperatura do líquido no seu interior, seja esse líquido quente ou frio. Ou seja, se o líquido for quente, como por exemplo um café, você quer evitar a perda de calor. Você não quer deixar o calor sair de dentro para fora. E se o líquido for gelado, por exemplo, uma água gelada, um chá gelado, você também não quer deixar o calor passar de fora para dentro. Bom, para isso, ela vai ter primeiro uma tampa, só que não é uma tampa qualquer. Você já deve ter visto uma garrafa de café em que a tampa não sai por completo. Você apenas gira ela um pouquinho, derrama o café e fecha de volta. Geralmente é uma tampa mais robusta, né, com uma vedação de qualidade e que se evita tirar a tampa completamente para não perder calor por convecção. Porque se você tira a tampa e esquece de tampar de volta, aí já era. A água quente, por exemplo, se fosse um cafezinho, vai perder muito calor por convecção. Esse ar dentro da garrafa fica quente pra caramba e estaria escapando, levando o calor consigo. Então a tampa já tem essa função de evitar a perda de calor por convecção. Bom, mas até aí, nada demais, toda garrafa tem uma tampa e é uma boa tampa também. Mas o The Jump of the Cat está na parede dupla de vidro espelhado com vácuo entre elas. Prof, como assim? Você vai ter ali dentro duas paredes de vidro em que se retira o ar entre elas. Bom, se eu retiro o ar entre as duas paredes, não vai perder calor e nem receber calor por condução. A condução precisa de meio material. A condução vai transportar o calor partícula por partícula. Só de ter uma camada de ar já seria extremamente isolante. Só que melhor ainda, se eu tirar esse ar, então não vai passar absolutamente nada na forma de condução. Então aqui já temos um ótimo isolamento por causa do vácuo nessa parede dupla de vidro. Só que peraí, perceba que eu escrevi que ela é espelhada. Espelhada tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Ou seja, se eu tenho alguma coisa fria, eu não quero deixar a radiação térmica que vem de fora entrar na garrafa. E para isso serve o espelhamento aqui dessa parede de vidro. Você coloca, por exemplo, uma lâmina de alumínio que vai refletir praticamente toda a radiação incidente. Então aqui eu vou escrever radiação e ela está sendo bloqueada pelo espelhamento que tem ali do lado de fora, na parede de fora. Mas se for alguma coisa quente, eu também não quero deixar que esse líquido quente perca calor na forma de radiação. Então também será feito um espelhamento do lado de dentro, na superfície interna e na superfície externa. Se fosse um café muito quente, por exemplo, a radiação seria refletida e voltaria para o café. Refletiu, por exemplo, até aqui, depois reflete de novo em outra parede e volta novamente para o café. Então perceba que tudo é pensado para não perder calor e não absorver calor também. A grande sacada está no espelhamento e no vácuo que é feito entre as duas paredes. E só para finalizar, para deixar realmente muito caprichado, você coloca alguns suportes de borracha
ou de outro material isolante para apoiar a garrafa de dentro na garrafa de fora. Então, na verdade, você tem duas garrafas. A de fora é para proteger de pancada mesmo, para sujar e etc. A garrafa de dentro, que é feita de uma parede dupla de vidro, já seria um pouco mais delicada, digamos assim, e ela tem que ser protegida pela garrafa maior. E claro que eu dei uma exagerada aqui na minha figura, tá? Mas para conectar as duas, você usa aqui alguns suportes isolantes, de forma que você pode apoiar a garrafa numa superfície quente, numa superfície fria, né? Isso vai proteger a garrafa de vidro com a garrafa externa. Bom, e tudo isso garante que o seu cafezinho permaneça quente ou que sua água continue geladinha. Só mais um exemplo para a gente encerrar com chave de ouro. As brisas marítimas ou terrestres. Olha só o que acontece na praia durante o dia. Devido à radiação térmica, né, devido à radiação emitida pelo sol, tanto a água do oceano quanto a areia da praia serão aquecidas. Porém, a gente sabe que a água, além de ter uma massa absurda, né, tem muita água para aquecer no oceano, também tem alto calor específico. Isso faz com que a água não aumente muito a sua temperatura. Praticamente ela não vai esquentar, mesmo com sol a pino. Meio-dia, sol rachando, a água não fica quentinha. Não adianta. Então eu vou falar que durante o dia a água fica fria, digamos assim, porque com certeza a areia da praia fica mais quente. Então aqui eu escrevo fria para a água e quente para a areia. Bom, o que acontece então é que o ar que está sobre a praia também fica quente e acaba subindo. Nós teremos por convecção esse ar quente subindo, criando uma região de baixa pressão. Se esse ar vai embora, o que vai sobrar aqui? O vácuo, por acaso? Com certeza não. A natureza tem horror ao vácuo. E quando a gente usa essa frase, na verdade é porque uma diferença de pressão produz movimento de fluido, movimento de matéria. Ou seja, mais pressão sobre o oceano e menor pressão sobre a praia, o ar vai passar do oceano para a praia, sendo chamado então de corrente marítima, porque o ar vai soprar do oceano em direção à praia. E pode reparar, durante o dia, com o sol rachando ali na areia, muito provavelmente o vento vai estar soprando em direção à terra. Quando eu digo muito provavelmente, é porque, claro, existem diversos fatores climáticos que podem influenciar também. Mas pensando só em radiação e convecção, é isso que a gente espera que aconteça. Já deixei aqui anotadinho que essa é a famosa brisa marítima. Vou colocar aqui, ó, um ar frio soprando do oceano e esse ar quente subindo por convecção. Agora, durante a noite, é só inverter o raciocínio. Não tendo mais a radiação, tanto a água do mar quanto a areia começam a resfriar, certo? Porém, de novo, a água do mar tem muita massa e tem alto calor específico, o que faz com que ela tenha pouca variação de temperatura. Ela está perdendo muito calor, só que ela não resfria quase nada, sua temperatura permanece quase constante. Agora, a areia fica geladinha, vai baixar muito mais a temperatura em comparação com a água do oceano. Então, o resultado é que durante a noite, a água é quem fica quentinha e a areia da praia é que fica geladinha. Toma cuidado, eu não estou falando que a água do mar foi aquecida, ela só não resfriou tanto quanto a praia, e é por isso que ela fica com uma temperatura maior. Prontinho, agora é só repetir todo o processo para chegar na brisa terrestre. Vou dar uma acelerada no vídeo agora. Prontinho, agora você já conhece alguns dos exemplos mais clássicos de transporte de calor. Espero que tenha ficado claro, muito obrigado e até a próxima aula.